Graça no Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês um texto muito significativo que nos ajuda na nossa vida. 1 Reis 12:8. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Aqui esse texto nos fala do filho de Salomão que o substituiu, Roboão. O povo havia construído o templo de Deus e havia construído também o palácio real. O povo, de uma certa maneira, estava cansado. E este povo vem até o novo rei, Roboão, e pede a Roboão que Roboão pudesse aliviar a carga deles. O rei disse: vocês voltem daqui 3 dias. E o rei, então, durante esses 3 dias, buscou conselhos para o que responder ao povo. Os anciãos que serviram ao seu pai, Salomão, deu o conselho que ele aliviasse a carga do povo, fosse mais complacente com o povo, que esse povo o serviria. Roboão desprezou esse conselho e buscou conselho com os jovens que serviram a ele durante a sua juventude. E os jovens que serviram a ele deu um conselho bem diferente. Disse a Roboão que Roboão tinha que ser mais duro. Se o pai havia açoitado ao povo, Roboão deveria agir muito mais duro com escorpiões, significando que deveria ser mais ainda duro com esse povo e pôr esse povo para trabalhar mais. Diante desses 2 conselhos, Roboão seguiu o conselho dos jovens. E foi uma catástrofe. O povo se rebelou. E a partir daí, Israel fica dividido. 10 tribos seguem exatamente um dos inimigos do pai dele, chamado Jeroboão, que havia fugido para o Egito e quando ouviu que Salomão havia morrido, voltou e então trabalhou exatamente nessa falha e se torna então rei das 10 tribos de Israel. E assim tendo o reino do norte a favor dele. Deus não acabou totalmente com o reino que Davi havia começado, mas permitiu que Roboão tivesse 2 tribos. O que a gente aprende aqui? Na vida, em inúmeros momentos nós vamos precisar de conselhos das pessoas. E a gente tem que ser sábio. Salomão tinha sido sábio, mas Roboão, seu filho, não. E nem pediu sabedoria a Deus. E Salomão o fez. Este era o momento que ele deveria ter visto as virtudes que o pai trouxe, a sabedoria do pai, e pedido essa sabedoria a Deus. Mas não. Ele era uma pessoa que agia muito pelo lado emocional. E ele seguiu o conselho dos jovens e não quis o conselho dos mais idosos, que tinham vivido todo o reino com seu pai e sabia e conhecia as dificuldades do povo. Ser sábio é a gente pedir ajuda, mas é quem pode nos ajudar. O pedido de ajuda não significa humilhação, mas significa exatamente sabedoria. Existem muitas pessoas mais sábias do que nós e que podem nos ajudar em momentos delicados, como era aquele momento. Assim também seja sábio.
Quando você precisar de ajuda, busque de pessoas que realmente podem te ajudar. Tenha cuidado com conselhos que vai te tornar mais duro, vai te tornar uma pessoa mais insegura e ao mesmo tempo insensível. Deus nos fala que o Espírito de Deus é um Espírito que nos conduz naquilo que é bom. Por isso a Bíblia diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. A gente precisa deixar que o Espírito nos dirija da melhor maneira possível. Se Roboão tivesse feito isto, com certeza o reino não passaria por uma divisão tão severa, tão dura. O reino tinha permanecido. Deus tem grandes coisas para você, meu filho, minha filha. Deus tem grandes coisas para você. Mas no momento que tomar decisões, não seja precipitado. Não tente agradar meramente aqueles que te aconselham erradamente. Procure ser sábio. Procure homens de Deus. Procure a palavra de Deus. Procure submeter-se ao Espírito Santo de Deus e você será uma pessoa que vai fazer o que é certo. E terá o brilho da glória de Deus em tudo que você fizer. Assim Davi teve, assim muitos tiveram. Josué foi muito abençoado porque ele se submeteu a Deus. E assim seja na sua vida. Deus tem coisas extraordinárias para você. Mas siga os verdadeiros conselhos. Os conselhos que vêm de Deus. Um grande abraço. Seja feliz no Senhor. Amém.